Olá pessoal, essa é a página do Blender e aqui ele trata um pouco sobre a física no Blender, né? Então tem esses itens todos aqui, ó, os efeitos instantâneos, né? Corpo rígido, fluid, pintura dinâmica, colisão. E aqui ele diz: o sistema físico do Blender permite que você simule diversos fenômenos físicos diferentes que estão presentes no mundo real. Você pode utilizar sistemas para criar diversidade de efeitos dinâmicos estáticos, tais como cabelos, gramas, flocos, chuva, água, tecido, etc. Então, esses efeitos instantâneos, né, no 3D Viewport, no Object Mode, define uma cena básica de simulação ou efeito incluindo objetos selecionados. A ferramenta irá adicionar objetos essenciais, como domínios ou sistemas de partículas, ambos com configurações e definições preferidas, de maneira que o resultado seja visualmente instantâneo. E aqui ele fala de cada uma das físicas que estão disponíveis no Blender. A gente também pode adicionar outras novas. Mas, né, vamos no básico do básico. Então, por exemplo, como criar um corpo rígido, né? E aí tá em inglês nesse caso, né? Mas daí ele explica sobre essa simulação física como se fosse uma ação, né? No mundo físico no espaço digital, com objetos 3D que a gente escolher. Então, ó, tem dois tipos de rigid bodies, os ativos e os passivos, né? Os ativos são simulados dinamicamente, enquanto os passivos se mantêm estáticos. A gente vai ver isso na prática. Mas eu quis abrir essa página aqui justamente para mostrar para vocês que tem toda essa explicação, né? Então ele fala também que a escala, o tamanho do rigid body, ele também influencia na simulação e na ação do objeto. E aqui tem todos esses outros. Olá pessoal, estamos aqui na nossa área de trabalho do Blender. Tenho aqui o meu cubo, né, que é padrão quando eu abro o Blender, o cubo está aqui. E eu vou usar ele mesmo para mostrar um pouquinho sobre essas propriedades físicas. Vocês vão ver que é bem fácil de dar uma propriedade física, mas depende muito de vocês brincarem com as possibilidades das propriedades que são oferecidas ali. Eu movi um pouquinho esse cubo para cima, tá? Porque eu quero usar aquela função física que é o rigid body, o corpo rígido, que a gente viu no vídeo anterior. Então eu vou lá nas propriedades físicas, na barrinha de ferramentas, e vou clicar em rigid body. Eu tenho essas opções. Ele está no tipo ativo, tem 1 quilo. E depois de aplicado, simplesmente clicando em cima do rigid body, eu vou dar play na minha timeline para ver o que acontece. E olha só o que acontece. O cubo simplesmente cai, né? Ele se torna um corpo rígido e se eu der play, ele cai, porque não tem nada, né, para segurar esse objeto. Então eu vou adicionar aqui um plano, fui lá em Add, ali na parte de cima, cliquei em adicionar um plano, aumentei a escala dele e neste plano eu também vou dar um Rigid Body, como eu acabei de clicar aqui. E vocês podem ver que ele está no seu modo ativo. Se eu der play, é isso que acontece, os dois caem, porque os dois são corpos rígidos que estão agindo com a gravidade. O que eu faço para que esse plano bloqueie a queda? Eu vou colocar ele no modo passivo. E olha só o que acontece. Quando eu mudo de ativo para passivo,
ele se torna um corpo estático, né? Ele fica parado e o meu cubo pode cair e entrar numa colisão com esse plano, tá? Vamos brincar um pouquinho agora com essas possibilidades que tem aqui, só para a gente ver se dá alguma diferença. Eu posso manipular essas opções aqui, que são a fricção da superfície, né, que vai ressoar. Então, eu diminuí bastante o bounce, né, que é aquele balanço, e vou aumentar bastante a fricção. Não mudou muita coisa de antes, não. Tem outras opções que alteram mais ainda. Mas é importante que vocês fiquem mexendo nessas opções todas que aparecem para ver o que acontece com cada uma delas. Aqui na forma eu posso mudar. Então coloquei aqui, por exemplo, esfera, né? E que o meu objeto vai ter um formato esférico. Olha só o que acontece, né? Super interessante. Ó, ele tá caindo e ele não cai simplesmente numa linha reta. Ele cai nesse formato que é esférico. Né? Quase como se tivesse uma barra de proteção ao redor desse plano. E se for um cone, ó, ele cai normalmente e ainda mais e ainda com menos movimento no caimento dessa caixa, né? Eu mudei agora o formato de novo para, como chama essa forma? O convex, né? Então, se eu colocar a esfera, agora essa esfera não, ela tá dentro do objeto, né? Não tá fora. O que mais que nós temos aqui? Coloquei mesh. Vamos ver o que acontece. Ó, ele tem uma queda e a caída do cubo é diferente. Ó, dessa vez ele caiu sem se movimentar muito e com a mesh ele caiu e deu um looping, uma volta ao redor dele mesmo. Né? Então é bem importante que vocês fiquem experimentando com essas opções para vocês verem o que cada uma delas é capaz de oferecer. Temos massa, fricção, balanço, rotação, né, dentre outros. E que vale a pena vocês ficarem brincando com esses parâmetros para ver como que o objeto reage. Mas agora eu vou excluir esse cubo e eu vou adicionar aqui, vou lá na abinha Edge, Mesh, adicionar uma esfera. Eu quero brincar com essa esfera aqui para ver o que acontece. Então, eu vou dar um Rigid Body para ela, vai ser ativa, 1 quilo, a forma é Convex mesmo. Vamos ver como ela reage. Ó, ela tá caindo bem estáticazinha, né? Diminuir um pouquinho a fricção, aumentar um pouco o bounce. E vou mudar a forma. Ó, ela continua caindo reta, estática. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Mudei a forma para o convex. Continua caindo reta, estática. E ela vai continuar estática se a gente não colocar objetos que possam entrar numa colisão com ela. Então, possam bater nela, né, e tal. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser... Ó, ela ainda tá estática, né?
Eu vou duplicar essas esferas. Vou lá em duplicar. Opa, não duplicou. Deixa eu duplicar de novo. Duplicar objeto. E ele já sai ali. Eu vou deixar eles bem pertinhos um do outro para vocês verem o que acontece quando a gente dá play nesses corpos rígidos, tá? Olha só o que acontece. Como são corpos rígidos em movimento, é como se eles batessem um no outro e explodissem. Cada um vai para um lado. Olha só que interessante. Então, é legal a gente deixar que essas bolinhas caiam separadamente, né? Para elas de fato caírem e não entrar numa colisão e cada uma vai para um lado diferente. Então, eu vou deixar elas mais separadinhas aqui e vamos ver o que acontece. Ó, elas caíram, né? Só que elas ainda estão caindo muito certinhas, muito estáticas. Eu vou começar a mexer em alguns parâmetros aqui, por exemplo, rotação e damping. Lembrando que isso apenas na bolinha que está selecionada, que é essa primeira que está com um arco laranja ao redor. Então, ó, se eu diminuir drasticamente a rotação e o damping, vamos ver o que acontece. Ó, ela cai bem mais rápido, né, do que as outras bolinhas. Cai bem mais rápido. Agora, se eu aumentar a fricção drasticamente, vamos ver o que acontece. Ó, ela caiu mais rápido de novo. Mas a fricção não alterou nada aqui nesse sentido. Bom, dessa vez eu escolhi uma forma do convexo, né? E olha só o que acontece. Com essa forma que é construída ao redor da esfera, é esse convexo, né? A bolinha, ela pinga, né? Nesse plano que é passivo, né? E é sólido. Nas outras, olha só, nessa que tá laranjadinha, na forma eu coloquei a própria mesh desse objeto. E ele também, quando colide com o chão, ela dá uma puladinha, né? Porque é esférica, etc. Né? A que tá com formato de cone não se movimenta e a bolinha que estava com a forma da malha, ela sim se quica, né? E faz parecer uma bola mesmo. Bom, então nessa bolinha que está selecionada eu vou mudar a forma, né? Coloquei na própria malha e ela vai pingar igual a outra. Com a diferença, vamos ver que essa daqui tá com bounce muito mais alto do que essas outras duas. Então, se eu aumentar o bounce, ela vai pingar mais alto. Vai chacoalhar mais, né? Ó, vou diminuir bastante a fricção e aumentar o máximo o bounce. Bom, vamos ver o que mais fizemos aqui.
Bom, vou aumentar a fricção. Elas continuam caindo normal. Agora eu vou selecionar essa de trás ou essa da frente. Vamos ver como que tá a diferença entre elas. Então, rotação e baus bem alto. E eu vou alterar agora essa margem. Vou colocar 1 metro. E olha só o que acontece. A bolinha que eu alterei para ela dar uma margem na sensibilidade, né? Eu dei uma margem de 1 metro. Então, a sensibilidade, né, do quanto essa bolinha quica é muito alto. Então, ela vai quicar bem, bem alto. Agora eu diminuí, né? Coloquei 0,2, antes estava com 1 metro. E ela ainda pula, né? Quica muito mais alto do que as outras. Ajustei mais um pouquinho. Vou diminuir de todas elas um pouco. E agora elas estão pulando de uma maneira mais sortida, né? E elas vão pulando e vão rotacionando até cair. Vou diminuir bastante o dumping, vou aumentar bastante a rotação nessa bolinha da frente de laranja. Então, ó, ela bate na bolinha de trás e ela sai rodando até cair do plano. Aumentei um pouco o dumping, vou diminuir de novo e diminuir um pouco a rotação também da dinâmica. E no mais, eu fui fazendo alguns ajustes e experimentando um pouco com os parâmetros para ver onde podia chegar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês testem e experimentem bastante e que consigam bons resultados.